Olá, pessoal, bem-vindo ao Papo de Prateleira. Eu sou o Ribolices, você conhece, é o espaço que a gente está sempre falando a respeito de tudo que envolve o agronegócio brasileiro. Essa potência aí, um dos quatro maiores agronegócios do mundo. E a gente sempre conversa, graças aí à parceria, ao apoio dos nossos amigos do Clube Agro Brasil, um marketplace inovador que está sempre o quê? Ajudando para que o produtor rural consiga acessar as tecnologias modernas que a indústria pesquisa e ergue para o quê? Para produzir mais. E quando faz isso, ainda é bonificado, ainda ganha pontos para quê? Para utilizar os serviços que são oferecidos dentro do Clube Agro, que é essencialmente o quê? Coisas do agronegócio para ele produzir mais, pôr mais dinheiro no bolso, ajudar a comunidade, a sociedade onde ele está inserido e, por consequência, a economia brasileira. E por falar em agronegócio e por falar em questões que são muito importantes, tá? Não só para o agronegócio, mas para o mundo inteiro, é que eu chamei aqui para conversar o André Bodovski. O André Bodovski ele é vice-presidente da Diligent para a América Latina. A Diligent, que é uma líder global e especializada em governança moderna, e quando eu recebi o material aqui para publicação, eu quase caí duro, caí para trás aqui na hora que eu vi ali a chamada do material. Em primeiro lugar, André, bem-vindo ao Papo Prateleira, tá? Obrigado, muito obrigado. Prazer estar Prazer aqui. não, o prazer é todo nosso. Ô, André, fala uma coisa aí, vamos começar já falando aí do principal que me fez quase cair da cadeira. Rapaz, no mundo e no Brasil também tem mais empresa falando mais do que fazendo em relação à sustentabilidade, em relação a ESG? Do nosso ponto de vista, do ponto de vista da Diligent, que fornece, criou alguns softwares para a área de controles ESG compliance, pelo menos a nossa impressão é positiva, de verdade. E existem muitas empresas fazendo. Claro, a tua pergunta é corretíssima. A gente tem talvez um viés positivo, é Aham. natural, certo? Porque nós estamos conversando com empresas que nos procuram e tem um certo Tem uma certa ah, preocupação, no mínimo, né? tem um DNA disso também. Inclusive, é interessante, nós fazemos muitos webinars e eventos presenciais pelo mundo afora. Eu, por ser responsável pela América Latina, acabo estando mais focado na questão da América Latina. E posso lhe dizer, por exemplo, a gente fala com alguns clientes nossos e clientes em potencial, que fazem coisas desde os anos 60, 70, Bastante quando tempo, né? nem existia esse termo ESG. Nem o ambiental era pouco falado, o social, os stakeholders, o S do ESG, o G do ESG de governança, menos ainda. Então, dito isso, eu entendo a tua pergunta e realmente pode-se dizer que existem empresas que fazem o que talvez a tua audiência já tenha ouvido, que é o famoso greenwashing, Sim. ah, e tem também o social washing, governance washing, que não é nada mais, Dá uma mascarada, né? vamos desmistificar esse termo em inglês. Na verdade é isso, é alguém uma empresa que basicamente pensa assim, pô, eu tenho desse lado um esforço grande para ter os meus KPIs, para ter as minhas métricas, para ter os programas funcionando. Não, é muito. Vamos só fazer o seguinte, vamos publicar lá no nosso website que nós fazemos, certo? Sim. Então, Aham. não tem o respaldo. Como o teu público é um público que está muito ligado com agro, eu acho importante colocar algumas coisas aqui. A gente Vamos conversa lá. bastante ao redor do mundo sobre isso. A gente tem que respeitar a empresária e o empresário do agro. Tem tantas, e qualquer outro empresário tem muitas demandas, muitos investimentos, pode se perguntar, para que eu vou fazer isso? Então, dois pontos, na verdade, três pontos que eu sempre menciono, vamos direto ao assunto aqui. Primeiro, a, existe um movimento regulatório, ou seja, já não é mais, há algum tempo se Sim. falava, Existe olha lei, né? pessoal, cuidado que as leis virão. Agora já é. Algumas leis já existem, já vieram, outras virão. Então, daqui a pouco. E Perfeito. aí, outra coisa que se fala algumas vezes, alguém pode se perguntar, mas eu não sou uma empresa do agro listada na B3, né, como algumas existem. Aí eu digo, cuidado também, porque sempre o regulador de mercado de capitais em todos os países da América Latina e fora tende a ser o primeiro a começar a colocar lá regulamentos mais fortes. E eles acabam daí se espalhando para o resto das empresas.
Então, em breve, empresas que não estão cotadas em bolsa, que podem pensar, eu não sou cotado em bolsa, eu não... Se você é uma sociedade anônima, por exemplo, você já pode estar logo, logo tendo que cumprir algumas coisas. Perfeito. Outra coisa que é importante para o agro é pensar assim, existem alguns mercados que vão, compradores, principalmente fora, principalmente na Europa, etc., que já fazem isso. Dizem, eu só comprarei o seu produto se eu puder ter acesso aos seus programas de ESG. A gente tem aí o Green Então, Deal, né? Por exemplo, né? exatamente. Então, é um trabalho que eu sou nem de perto especialista como você e tua audiência em relação ao agro, mas entendo que existe um trabalho grande também do agro no Brasil, em alguns setores de descomoditizar, ou seja, tentar trazer algum valor agregado, aquela coisa, podemos vender café sem nenhuma marca ou podemos vender um café premium. Sim. E assim, podemos processar algumas coisas. Então, ao trazer mais valor agregado, não vender simplesmente a commodity, aumenta exponencialmente as chances do comprador dizer, eu preciso ver o seu selo de ESG ou, no mínimo, os seus programas. Se o vendedor falar, eu não tenho, o comprador dirá, bom, então eu vou procurar quem tem, Quem tem? porque não posso. Então, a gente vê na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, redes de supermercados enormes, Perfeito. nacionais, que não compram mais De fornecedores aqui. agro, legumes, frutas, verduras, cereais, etc., óleos vegetais. Então, mas eu só planto soja. Pois é, mas se você quiser processar, talvez você esteja perdendo o mercado. E a última coisa são as fontes de financiamento. Existem fontes de financiamento brasileiras ou fontes de financiamento híbridas, que são brasileiras e de fora, que nem sempre, mas muitas vezes possuem, inclusive, juros menores que os juros praticados no mercado, que é importantíssimo para o produtor, e só podem até solicitar, nem podem solicitar essas fontes, quem dirá receber esses financiamentos, sem que a empresa tenha alguns programas de ESG. Perfeito. Assim, simples. Então, é, eu digo tudo isso porque, claro que o meio ambiente é importante, o planeta é importante, é claro que os stakeholders, o social, são importantes, a governança. Mas existem razões práticas, financeiras também, para se pensar nisso. Perfeito. E que já integram, inclusive, parte do negócio dessa pessoa, desse empresário, desse empreendedor, né? André, fala uma Exatamente. coisa para o pessoal entender bem. É assim, quando alguém procura, quando uma empresa procura a Diligent, ela procura querendo o quê e como é que se desenvolve o trabalho da Diligent com uma empresa que resolveu procurar apoio, procurar suporte com Perfeito. vocês? A gente trabalha, a dirigente é focada numa categoria chamada GRC, Governança, Risco, Compliance. No C de Compliance, gosto sempre de mencionar isso, sempre esteve para nós lá o ESG, Aham, que é fácil de se entender que, na verdade, o ESG não deixa de ser um programa de compliance. Então, antes ainda de se falar nessa terminologia, isso já era uma preocupação para a empresa. As empresas que procuram e, a diligência, André, desculpa te cortar, mas imagina, fica à para vontade. falar, você sabe, acho, né, que no caso de quem está envolvido com o agronegócio, o compliance é muito bem compreendido há um bom tempo, né? Porque é burdoada em cima de burdoada, né? Exatamente. Então, é isso que você está falando. Existem questões. Existe sempre o obrigatório e Uhum, o voluntário. Então, eu acho que não importa, importa que as empresas façam, sejam mais eficientes, mais profissionais, ganhem mercado, etc. A Diligent tem clientes em um pouco mais de 130 países no perfeito. Brasil, na América Latina, a sede da empresa fica nos Estados Unidos, tem uma Gente do presença agro enorme. também, André? Muita gente do agro. Por Ah, legal. questões só assim de. A gente tem muitos contratos de confidencialidade, é normal, mas eu posso lhe dizer, assim, as maiores empresas do agro mundial, Bacana. quase todas são clientes nossos. Perfeito. Inclusive algumas absolutamente gigantescas.
do Brasil e fora. Mas também é interessante lembrar que existem empresas relativamente pequenas. Ah, Por exemplo, os nossos sistemas de o R do GRC, o R se divide em auditoria interna, controles internos de gestão de risco. perfeito. São coisas que empresas até bem pequenininhas, eu não estou falando dos gigantes mundiais, precisam, certo? É difícil pensar uma empresa que está crescendo. Cooperativas, algo incrivelmente importante no Brasil, inclusive cooperativas no Brasil têm as iniciativas mais louváveis na área do agro, ou umas das mais difíceis, áreas mais louváveis, mas algumas das mais louváveis iniciativas de ESG no Brasil vêm das cooperativas do Até porque o agronegócio. universo de produtor que ela precisa convencer, que ela precisa doutrinar, é uma coisa Sim, gigantesca, né? é importante reconhecer isso, que esse ecossistema de cooperativas no Brasil é coisas muito louváveis. Então, auditoria, controles internos, é uma coisa que, de novo, até empresas não tão grandes já Perfeito, precisam. perfeito. Trazem profissionalização, eficiência, controles, é muito tranquilo isso. Na área no C, na área de compliance, aí é normal, é claro, que o tamanho das empresas começa a crescer um pouco. Tá. Empresas que se são listadas em bolsa, do agro ou não, ou empresas que por alguma razão são reguladas, ou que pretendem um dia, por exemplo, ter um aporte de capital de algum fundo importante, ou abrir capital, acabam querendo já ter alguns programas de Se compliance. adiantar, né? Uhum. Se adiantar. Então, nós temos softwares que automatizam essas coisas todas. A base do trabalho, André, são softwares, são programas. Softwares, nós não somos uma empresa de consultoria. Eu acho que o exemplo principal aqui é pensar no Microsoft Excel. Perfeito. Imagina um contador e o Microsoft Excel, certo? O Microsoft Excel é a ferramenta. É claro. Ah, As pessoas vão ter que depois usá-la. Talvez uma diferença aí, ainda que esse exemplo seja importante, mas talvez uma diferença aqui na implementação dos nossos sistemas, nós fazemos algo que alguém olhando de fora pode pensar que é uma consultoria, mas na verdade nós estamos apenas entendendo os processos, seja de compliance, seja de auditoria, seja de controles internos, gestão de risco, governança das empresas, porque nós entregamos o software todo prontinho, funcionando. Então a gente perfeito. ajuda a customizar esse software. Então, mas não é consultoria pura e simples. A gente não chegaria numa empresa para dar só. Nós não temos serviços de consultoria, sempre tecnologia. Isso é importante. Então, automatizar os processos, Perfeito. reduzir o número de pessoas que precisam estar ali fazendo aquelas coisas, na auditoria, nos controles internos, evitar. Muitas empresas fazem coisas incrivelmente importantes na mão, em planilhas e Tem. arquivos. Isso é E muito bastante, viu, André? complicado, é muito difícil para as próprias empresas, há muito espaço para erros, falta de eficiência, então o que a gente tenta é melhorar isso. E tem mais de 30 mil clientes no mundo usando, alguns usam inclusive Maravilha. vários dos sistemas, e alguns usam outro, é normal. Ô, André, fala uma coisa, no material que foi, perdão, no material que chegou até mim, era citado a importância, a gente falou a respeito desse pessoal tá precisando fazer mais, né? Ou pelo menos o tanto que fala e posta lá no site, apenas como você citou, está citado também assim a necessidade de mudanças de regulamentação. O que é isso? É, existem aquilo que a gente conversou talvez alguns minutos atrás, que historicamente é Ah, possível observar nos mercados, perfeito. o europeu, o americano, o Cada asiático, um o numa norte-americano, velocidade, né? cada um numa velocidade que a regulamentação tende, normalmente, o que acontece é, o mercado, algumas empresas voluntariamente fazem algo, perfeito? Como eu lhe falei, alguns clientes nossos fazem isso desde a década de 60, 70, Perfeito. 1970, quando nem se falava nisso ainda. Eles já tinham programas relacionados ao meio Já se ambiente, ao preocupavam com isso. social, etc. Já se preocupavam com isso. Mas
tendem a ser as exceções, né, no universo total das empresas. Então, também especificamente no agro, o que se pode dizer? Normalmente, os empresários e empresárias fazem algo porque ou tem no seu DNA isso, ou sentem uma necessidade comercial, Sim. Não, estratégica, perfeito. certo? E às vezes é por causa do regulatório. Alguma entidade, o governo diz, ou você faz isso, ou você é Ou vai ser multado, ou você perde penalizado. a sua, ou você vai ser penalizado. Ou, como a gente estava conversando também, a pressão dos stakeholders, um dos stakeholders pode ser os clientes, então dizendo, eu passarei a comprar de você apenas se você tiver o seu selo, os seus programas de Essa, ESG. essa questão, André, que quando você citou, me veio a dúvida, eu acabei falhando ao não te perguntar. A gente tem no agronegócio, não é só no agronegócio, mas como aqui o programa ele é especializado no agronegócio, assim, a gente tem uma questão de uma cadeia, que às vezes é muito longa, né? Então, assim, você tem vários agentes que não adianta muito só um se preocupar com a questão de sustentabilidade total, né? Em relação ao ambiente, meio ambiente, governança, coisas comunitárias, a preocupação com a sociedade em volta, né? Rapaz, tem como, assim, tem como tornar uniforme essa ação, porque tem cadeias que realmente são muito longas, né? Desde você que citou, né? Desde a soja até virar um óleo que está lá na gôndola do supermercado, né? Tem toda razão. É uma excelente pergunta. Sim. Sem entrar em detalhes técnicos chatos, mas Ah, existe existem fases ou fases dessa jornada que uma empresa pode ter em relação a ESG. Como às vezes a gente escuta o escopo 1, o escopo 2, o escopo 3, sendo inclusive isso na cadeia total, às vezes se diz o supply chain, a cadeia como você falou, desde a produção até algo estar na gôndola. Bom, tem que se começar em algum lugar, mas sim é possível fazer com que toda essa cadeia esteja alinhada. Inclusive, os nossos softwares, não importa onde você esteja nessa cadeia, eles lhe permitem que eu coordene as questões dos programas da minha empresa, tá. mas se eu quiser, eu posso Existe essa também possibilidade. coordenar Uhum. os supply chain, os fornecedores, os terceirizados, como a gente quiser Perfeito. chamar. Então, Ah, você que legal. pode obter essas informações e também, ao fazer isso, ao submeter os questionários, etc., ajudar essa cadeia de fornecedores Perfeito. ou essa cadeia de produtiva a começar a se adaptar, certo? Certo. Mas se a gente pensar no produtor, eu acho que seria talvez o passo inicial, e aí, claro, você vai ter o resto. Mas uma coisa interessante que talvez seja também a solução Ah, dessa questão eu acho que esses elementos se atraem, certo? Então, como assim? uma empresa que está, vamos usar esse exemplo de novo, Aham. produzindo soja e está produzindo o grão. Então, ela, por alguma razão, começa a ter esses programas, porque quer abrir mercados, quer aumentar o valor agregado do seu produto. O que pode acontecer aí? Ela pode decidir, bom, está na hora, eu já fiz toda a minha lição de casa, eu já tenho todo um processo interno, agora talvez eu, infelizmente, tenha que mudar de cooperativa. Porque a minha cooperativa, por alguma razão, Sim. não tem Tá, isso mas como foco, não há que se julgar aqui, cada um tem a sua seu estratégia. Então, modelo de negócio. eu vou para a cooperativa A, ao invés da B. Bom, quem está fazendo a moagem? Bom, quem está fazendo a produção, transporte? Então, essa empresa pode então procurar esses fornecedores ou esses parceiros que também têm esses programas, ou estão fazendo, ou já Perfeito. têm, claro, para que todo isso tenha esse controle. Perfeito. A gente está caminhando aqui para o final, viu? Que eu já falei, Perfeito. viu, o André, mas fica tranquilo que a gente volta a conversar, porque o assunto me interessa demais a conta e tem que Podemos ter. marcar outras, e inclusive É, podemos fazer algo, ah, algumas questões, deixo aqui o convite para você, a gente pode, isso, a gente pode fazer uns inclusive, capítulos aí. falar algumas coisas, por exemplo, trazer até alguns outros colegas nossos,
falar sobre questões bem importantes para a água, como créditos de carbono, Perfeito. biodiversidade, bioma, e aí a gente cai Assunto não bastante, falta. bastante no regulatório, questões de Exatamente. mercado, questões de dinheiro, quer dizer, compra e venda de créditos, é bastante importante. Agora, já está acertado e eu vou me ajeitar lá com o Super Rafael para que a gente tenha aí, pelo menos uma Perfeito, vez por mês, um papo bem bacana. Mas eu perfeito. queria encerrar agora, que você fosse bem rapidinho para responder, porque senão vai acabar o tempo aqui. Isso tudo a gente vai falar, mas eu queria ir para um ponto que eu acho que Por está favor. em todo lugar. Desde lá da década de 60, que você citou, que já tinha empresa preocupada com ESG, com sustentabilidade total e tudo mais, que é o ser humano. Porque Sim, software bacana é necessário, precisa ter interligação, as plataformas precisam se falar, porque as empresas vão até a plataforma para tomar decisões e ver quem fornece para quem, recebe de quem e tal, tudo mais. Mas atrás de tudo tem um sujeitinho complicado chamado ser humano. Né? As pessoas. corretíssimo. Eu lembro de uma coisa assim, que sempre ficou muito na cabeça. Eu estava fazendo uma entrevista numa fazenda lá em Santa Helena, em Goiás, interior de Goiás. E o dono estava ali ao lado conversando comigo e estava sendo embarcado uns animais num caminhão. E assim, aí estava naquele momento ali do coxo apertadinho, que eles estão na fileirinha, e um animal estava um pouco nervoso, e o sujeito, o peão, subiu assim na madeira e pegou e deu um pontapé na cabeça do boi para ele seguir reto, né? Rapaz, ele parou de falar, o dono, né? Chegou lá e falou assim: Ô camarada, deixa eu te falar uma coisa. Você tá vendo esse animal que você acabou de dar um chute na cabeça dele? Você trabalha e ganha dinheiro todo mês por causa dele. Se não fosse ele, você não teria emprego aqui. Aí ele voltou para mim, eu devia estar com a cara assustada, porque eu tenho uma carona assim, meio assustado, né? Ele falou assim: Ô Ulisses, esse camarada trabalha bem pra caramba. Ele é um cara que nasceu em fazenda, mas tem coisa, mas ele precisa mudar. Como é que muda? Como é que os processos aí envolvendo gente que procura diligente conseguem ter dentro da cabeça de cada colaborador da empresa uma visão de sustentabilidade? Sim. É, esse exemplo que você deu é a resposta. Algumas pessoas usam a terminologia top-down, não interessa, para ser Exatamente. português, de baixo, de cima para baixo, desculpa. Ou seja, a alta administração, os fundadores, os diretores, diretoras, conselho de administração, quem for, tem que decidir, avaliar e tomar essa decisão que esse é o rumo. Feito isso, então, começa a se definir o programa de ESG, os programas de controles internos, o que for, e aí a equipe começa a ser treinada. Os softwares ajudam a manter as coisas nos trilhos. Perfeito. Se você faz tudo numa planilha, etc., mais chances ainda de a coisa não dar certo. Então, os softwares fazem com que as pessoas, o ser humano, como você falou, próxima tela, próxima tela. Então, entre aspas, Etapas, né? usando a palavra obrigar, no bom sentido, obriga as pessoas a seguir um procedimento. Mas o software também não é mágico, você tem toda a razão. Se as pessoas não tiverem aderência, e como é que faz ter aderência? Então, rapidinho, dizendo algumas coisas aqui, tem várias formas, mas, por exemplo, remuneração. Então, tem empresas que dizem, os bônus de final de ano É, são por isso, por isso, por isso, por isso. E aparece, de repente, lá os nossos KPIs de ESG perfeito. tem que ir para lá. Então, é uma coisa nova, aparece mais esse elemento dizendo não adianta só vender bem, não adianta ter lucro, tem Tem que que ter também, incorporar, né? só que como existem outros KPIs. Então, isso, por exemplo, é uma maneira Perfeito. relativamente simples, certo? Aham. De fazer com que as pessoas se comprometam. Claro, educação, etc., mas às vezes é bom dar um incentivo também. E nem sempre ele é financeiro. Falei o bônus, mas existem O empresas que bônus têm é válido também, né? É um tem dos outros mecanismos, né? incentivos, quer dizer, que a pessoa é avaliada por várias coisas, a segurança do trabalho, dependente do departamento, etc. E aí pode ter lá esses KPIs do programa de ESG. Maravilha. Isso funciona bem. Perfeito. Gente, a gente já, o que o professor André Bodovski acabou de falar, Imagina, que parece um professor ao falar aí do assunto, né? Ele que é um administrador de empresas, um homem que já viajou o mundo, se estudou lá fora, né? E o que nasceu na minha maravilhosa Curitiba, né? Aquela cidade espetacular que eu já trabalhei em 3 oportunidades. Olha lá, tem mais gente que acha espetacular Curitiba também.
Gente, incorpore, gente, seja com meta, com coisas assim específicas, como o André acabou de falar, ou então seja olhando para o mundo. Eu, André, para terminar aqui, André, eu fiquei muito assustado com uma reportagem que eu vi aqui em Campinas na televisão, porque um professor foi demitido de uma universidade particular, porque ele falando com uma aluna sobre uma prova que a aluna tinha que fazer algumas coisas, e ela estava mexendo um pouco, ele falou assim, filha, você vai ter que fazer para conseguir parte da nota. É um estupro inevitável. Ele foi demitido por usar essa expressão. Gravaram ele falando isso, né? E eu vou te falar uma coisa, André, isso era uma expressão absolutamente corriqueira quando eu era criança e jovem. Eu tenho 60 anos de idade, né? Então, assim, a sociedade muda, como o André falou. Mude porque primeiro você está dentro dela, né? Então, se preocupe com as preocupações da nova sociedade, porque elas também vão ser suas. Por bem, o que é muito mais bacana, legal, que é a consciência, ou por mal. André, eu queria agradecer demais a conta da sua presença aqui no Papo Prateleira, tá? Voltaremos e falaremos de crédito de carbono, bioma, biodiversidade, boas práticas. A gente pode fazer um workshop para ajudar as empresas que não sabem por onde começar. Maravilha, e vai ser um workshop que vai fazer as empresas e os colaboradores que estão dentro dela façam o quê? Trabalhem melhor, tenham melhor rendimento, sejam mais felizes e ajudem o planeta. Afinal de contas, eu costumo E brincar, vendam mais também. vão ganhar dinheiro e vão ajudar a sociedade, a comunidade onde você está inserido, né? Porque, Exatamente. como eu disse, já tem meio data para o planeta Terra acabar. Até por isso que a gente está buscando lugar para morar em outros lugares aí do universo, né? É Em verdade. 4 bilhões e meio de anos, mais ou menos, ou 4,8, tem uma certa discordância, o planeta não vai existir. Por quê? Porque o Sol vai apagar. Só que até lá, vamos cuidar bem dele, né? A gente está É aqui verdade. dentro, é o lugar que vai estar o nosso filho, nosso neto, nosso bisneto. É André, verdade. super abraço, obrigado. E Obrigado. vocês Um vão ver abraço. bastante o André Bom dia para todo Bobrowski mundo. aqui, porque além de entender demais o assunto, está numa empresa que é super competente, está no mundo inteiro, não é à toa, né? E vai estar aqui também porque eu já instaurei um novo fã-clube meu, que é o do André. Por quê? Porque ele é de Curitiba. André, um abraço, Obrigado. até a Um próxima, tá abraço a bom? todo mundo. Até logo. Tchau, 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 tchau. querido.